Bom dia, vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 13, item 4, os infortúnios ocultos. Eu não vou ler, eu vou apenas mencionar algumas partes, mas antes vamos fazer uma prece. Agradecendo a Deus por mais um dia de vida, agradecendo por todas as nossas possibilidades de desfrute, de segurança, de tranquilidade, de atendimento às nossas necessidades materiais e espirituais, bem como agradecer aos desafios que se nos apresentam e que são o caminho da nossa evolução, do nosso aprendizado, do nosso encontro com Cristo. Muito obrigada. Que assim seja. Então vamos lá. Item 4 do capítulo 13, os infortúnios ocultos. Então aqui está falando o seguinte, que existem momentos em que há grandes calamidades, momentos em que fica muito evidente a necessidade das pessoas pela ajuda, né? E aí são feitos grandes campanhas para ajudar essas pessoas, para entregar aquilo que elas necessitam. Mas existem infortúnios ocultos, ou seja, tragédias individuais, situações de dificuldades particulares que muitas vezes passam desapercebidas. E daí aqui no item 4 conta a história de uma mulher que com sua filhinha vai prestar essa ajuda nas casas das pessoas que estão em dificuldades, que são as pessoas que estão vivenciando esses infortúnios ocultos, ou seja, pessoas que não estão participando, não estão vivenciando, não estão sofrendo por calamidades que se tornam públicas, tá? Então, tá dizendo sobre essa situação dessa mulher que sai com a filhinha, tá dizendo que ela faz isso de forma discreta, inclusive se coloca numa posição inferior, no sentido de materialmente inferior ao que ela pode, inclusive se vestindo de forma simples, para não constranger, para não fazer com que as pessoas, para não ficar evidente essa diferença entre as possibilidades dela e as necessidades das pessoas a quem ela ajuda. E aqui, o que essa história vem nos trazer para a nossa reflexão, para o nosso aprendizado, que ela faz de tudo para que as pessoas aceitem o benefício da sua ajuda sem que se sintam envergonhados. Então, esse ensinamento, né? Afinal, o capítulo 13 diz que vossa mão esquerda não saiba o que faz vossa mão direita. Então, aqui está contando essa história como um exemplo de cumprimento dessa orientação de Jesus, de fazer as coisas sem ostentar, fazer o bem sem ostentação. E ela faz questão, né, nessa história, de não falar quem ela é, de não dizer seu nome, de não dizer onde ela mora, simplesmente ela leva aquele benefício, aquela ajuda, tanto material quanto moral, ou seja, tanto o benefício que faz com que as crianças, que, né, tá falando ali da casa das pessoas que têm dificuldades e tem crianças que, por causa da ajuda dela, não passam fome, nem passam frio, conseguem ir para a escola agasalhadas e alimentadas. Então, a única coisa que essas pessoas sabem é que ela é uma bênção que aparece todos os dias para ajudar os necessitados. Nesse caso específico, uma mãe com as crianças e o pai está hospitalizado. Então, além de ir na casa da pessoa, oferecer a ajuda material e o consolo espiritual, sem dizer quem é, e se vestindo de forma simples, muito aquém daquilo que ela tem condições de estar, exatamente para não constranger, ela também vai ao hospital onde está o marido para deixar claro para ele de que tá tudo bem,
dá notícias da casa, fala, ó, tá tudo bem lá na sua casa, eles estão alimentados, eles não estão passando frio, tá tudo bem. Então ela faz questão de ir também ao hospital. Isso mostra a caridade não apenas material, mas a caridade moral também, que é essa caridade de consolar, de dar tranquilidade para o coração. E aí tá falando aqui, porque se veste de uma maneira tão simples, é que não quer insultar a miséria com seu luxo. Então, ela se veste de uma forma simples, aparece de um jeito muito aquém daquilo que ela tem condições, para não insultar, para não ofender, para não ficar tão evidente essa diferença, né, de condições materiais, por caridade mesmo. Então, aqui ensina também, em determinado momento ensina, que a gente deve dar algo que vem de nós, não usar de algo que não é nosso para praticar caridade. Então, se nós não temos, inclusive o próximo item aqui, o item 5, é sobre o óbolo da viúva, se nós não temos muito e a gente der um pouquinho do que a gente tem, já é suficiente para praticar a caridade, porque nós devemos dar algo que vem de nós. E se nós não temos nada, dar uma palavra, dar um conselho, dar um consolo, né? Que é o que diz aqui sobre ser a caridade material. Aí, continuando aqui, finalizando a parte que conta essa história. Para a sociedade, é a mulher do mundo, pois sua posição o exige. Ou seja, na sociedade, ela faz o que ela tem que fazer como sendo, perante, né, a sociedade, como sendo a pessoa que ela é, pessoa que tem condições. Ela se posiciona da forma como ela não fica sendo hipócrita de fingir que não é uma pessoa da alta sociedade. Ela é, e ela se coloca assim, perante o mundo, perante a sociedade. Porque a sua posição o exige, mas ninguém sabe o que ela faz, que é essa caridade de ir lá ajudar as pessoas necessitadas, pois não quer outra aprovação senão a de Deus e de sua própria consciência. Então ela não faz isso para postar nas redes sociais, ela não faz isso para fazer propaganda da sua bondade, da sua ajuda. Ela só faz isso porque ela acha certo, porque ela se sente bem fazendo isso. Entretanto, um dia, um acontecimento imprevisto conduziu até sua casa uma de suas protegidas a oferecer-lhe serviços manuais. Então, por coincidência, uma pessoa que estava se oferecendo para trabalhar foi até a casa dela. Então, aí ela foi descoberta. Descobriram quem era a pessoa que ajudava, onde morava, qual era a posição social dela. Essa a reconheceu e quis pedir a bênção à sua benfeitora. Então, a mulher que foi buscar o trabalho, que foi se oferecer para trabalhar, viu quem era a benfeitora dela, viu que era quem era a dona da casa e foi agradecer, foi mencionar, e ela disse: não fale nada. Esquece isso, faz de conta que você não me conhece. Então, mostrando aí a nobreza, real nobreza de coração, né? E agora vamos para o item 5, que é o óbolo da viúva. Nesse ponto aqui, eu vou ler as palavras de Jesus que estão na Bíblia, em Marcos 12, 41 a 44, e em Lucas 21, 1 a 4. Jesus, estando sentado em frente ao gasofilácio, vamos ver o que é isso, caixa de esmolas nos templos. Então, Jesus, estando sentado em frente à caixa de esmola, observava como o povo nele deitava o dinheiro, como as pessoas ricas davam muito. Veio então uma pobre viúva que colocou apenas 2 pequenas moedas. Então Jesus, tendo chamado seus discípulos, lhes disse: eu vos digo em verdade que essa pobre viúva deu mais do que todos os que colocaram na caixa de esmolas, pois todos os outros deram o que era de sua abundância.
Mas esta deu de sua penúria, até mesmo tudo o que tinha e tudo o que lhe restava para viver. Então, Jesus quis dar o ensinamento seguinte, que ela deu pouco, mas proporcionalmente ao que ela tinha, esse pouco representava muito. E aqueles que deram muito, isso é bem-vindo, né? Que bom que estão fazendo, que estão ajudando, que estão fazendo a caridade. Porém, para eles era uma sobra, algo que não vai fazer a menor falta na vida deles. Então, que aquela moedinha, aquelas 2 moedinhas colocadas pela viúva, tinham mais valor do que fortunas que um rico possa doar. Então, tá dizendo assim, ó, na explicação. Algumas pessoas lamentam falta de recursos suficientes e desejam a riqueza, dizem elas, para fazer da fortuna um bom uso. E aí diz aqui o seguinte, que nós não precisamos esperar um momento em que nós vamos ter grande fortuna para fazer uma bondade, para fazer uma caridade. Tanto que o exemplo aqui é a viúva, que tinha poucos recursos financeiros e tudo que ela tinha, ela deu. Então, que às vezes é justo e é real esse desejo de riqueza para fazer bom uso da fortuna, que é louvável, que isso é real, mas será que algumas vezes também a pessoa que diz isso, na verdade, ela não está buscando mais luxo para ela mesma e aquilo que sobrar ela dá? Né? Então aqui está sendo questionado isso, que a verdadeira caridade faz o homem pensar primeiro nos outros, depois em si mesmo. Então que não seja uma desculpa, né? Isso de eu quero ficar rico para poder fazer caridade, que isso é bom, é ótimo, mas não precisa esperar ficar rico, porque quem realmente quer fazer, dá antes, né? Já dá agora, já faz o que pode, o que tem, né, a possibilidade de fazer agora. Ou até aquilo que parece não haver a possibilidade de fazer, que parece não ser suficiente, né, para fazer a caridade, mas é sim o suficiente. Ou seja, dar mesmo achando que tem pouco, mesmo achando que enquanto você espera ficar rico, dá aquilo que é possível hoje. Que o rico não precisa se privar de nada para dar, e por isso que o óbolo da viúva tem mais valor. Então, nós devemos fazer o que nós podemos. Não há ninguém que, dentro de um padrão de vida normal, não possa prestar um serviço. Então, fala assim, não, mas eu realmente não tenho, eu realmente não posso dar materialmente. Mas não existe ninguém que, dentro de um padrão de vida normal, ou seja, que não está na miséria, que não está numa situação de doença, numa situação de extrema dificuldade, seja ela material ou de saúde, ou seja, num padrão de vida normal, que não possa prestar um serviço, prestar-se a uma consolação. Você não pode dar materialmente, mas você pode consolar alguém, você pode dar uma palavra amiga, você pode fazer um carinho, né? Oferecer um ato de amor, né? Aliviar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Então, é isso aí. Aí vem o último item que nós vamos falar hoje, que é o item 7, que se chama Convidar os Pobres e Estrupiados. Aí eu vou ler aqui o que está em Lucas 14, 12 a 15. E ele também disse àquele que tinha convidado: quando derdes um banquete, não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos que forem ricos, para que também eles o convidem em seguida. Por sua vez, e quem assim vos retribuam o que tenham recebido de vós.
e que assim vos retribuam o que tenham recebido de vós. Mas quando derdes um festim, convidai os pobres, os estrupiados, os coxos e os cegos, e ficareis felizes por eles não terem meios de vos retribuir. Isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam à mesa, tendo escutado essas palavras, lhes disse: Feliz daquele que comer do pão do reino de Deus. E aqui está dizendo o seguinte, que não, em muitos momentos a gente tem falado isso e a gente percebe que isso é algo muito real. O quê? Que Jesus falava por símbolos, por parábolas, usava uma linguagem simbólica. Tá? Então não tá dizendo que é para você ir lá na rua e pegar os mendigos da rua e trazer para dentro da sua casa para fazer um jantar, porque é um banquete no sentido, não tá falando apenas e tão somente no sentido de um jantar, de uma festa com abundância de alimentos, e também não está falando literalmente das pessoas que estão na rua pedindo esmola. O que está dizendo é o seguinte: sempre que você tiver a oportunidade de fazer algo dentro da sua casa, uma festa, um momento de confraternização, ou mesmo uma doação, né, algo que seja da doação nós estávamos falando nos outros itens. Aqui está falando de situações em que você vai realmente contribuir para uma festa mesmo, um momento de confraternização. Que você tem gente que, tá dizendo aqui, tem pessoas que só convidam aqueles que vão poder retribuir, aqueles que têm uma condição favorável e que vão ajudar na sua... que vão retribuir, que também vão te convidar depois. E aqui tá falando, convide aqueles que não têm condição de te retribuir. Convide aqueles, não tá falando só de pessoas da rua, tá falando parentes, amigos, pessoas que não têm condições de retribuir os benefícios que você dá a eles. Isso quer dizer que não se deve de modo algum fazer o bem esperando por retribuição, mas pelo puro prazer de fazê-lo. Para fazer uma comparação surpreendente, Jesus diz: Convidai para os vossos banquetes os pobres, pois sabeis que eles não poderão vos retribuir. E por banquetes é preciso entender não a refeição propriamente dita, mas sim a participação na fartura de que desfrutais. Então, um espaço que você pode oferecer, uma área de lazer, qualquer coisa nesse sentido. Então, assim nós finalizamos aqui o item, conversamos sobre os itens 4 a 8 do capítulo 13, que vossa mão esquerda não saiba o que faz vossa mão direita. Então, vamos finalizar, mais uma vez agradecendo pela oportunidade de estudo, pela oportunidade de aprendizado, e pedindo a Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ser inspirados para que tenhamos as melhores ações ao longo de todo o nosso dia. Que assim seja. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.